Saudação, meus irmãos, minhas irmãs também, a paz do Senhor. Eu quero meditar com vocês uma pequena palavra da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Eu tive a honra, o privilégio, para mim isso é algo que marcou a minha vida ministerial, marcou mais uma vez o meu chamado, algo novo. Eu tive a honra de ministrar a palavra de Deus na virada do ano ontem, e o Senhor me deu uma palavra muito interessante. Eu não consegui gravar essa palavra, porque ainda não comprei um pedestal para não ocupar nenhum dos irmãos presentes, né? Mas amém. A palavra que eu vou ler para os irmãos foi a qual eu ministrei ontem na virada do ano, né? Ontem foi bem mais extenso, mas eu sei que esse pouquinho que o Senhor trazer para nós essa lembrança vai ser edificante para aqueles irmãos que assistiram o vídeo até o fim, no nome de Jesus. Judas, capítulo, na verdade ele não tem capítulo, né? É só um. Judas, o versículo 9, está escrito assim a palavra de Deus: o arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Só que é a parte A e B somente que eu ministrei. O arcanjo Miguel, porém, contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Ontem o Senhor ardeu no meu coração, ontem à tarde, sobre essa mensagem, porque a palavra de Deus diz claramente que os anjos, eles são um pouco mais elevados do que os humanos. Muito elevado, na verdade, em poder. Mas algo que me chama muita atenção, que quando Deus usa um homem de Deus, quando Deus usa uma pessoa de Deus, ele pode muito seus efeitos aqui nessa terra. A Bíblia diz que um homem que talvez no momento estava despreparado para uma grande guerra, para uma peleja, talvez estava despreparado porque ele não era um bom soldado e muito menos um libertador. Mas Deus chamou ele para uma grande obra. Moisés foi um grande homem de Deus porque aceitou, temendo, mas aceitou, reverenciando a unção do Espírito Santo para ir adiante de um poderoso rei, um poderoso imperador, faraó, e multidões de seus exércitos, que a Bíblia não fala a quantidade. Deus usou este homem poderosamente com poderes, além de conhecimento de Deus, também poderes da parte de Deus. E por isso os irmãos conhecem, se não conheciam, vai conhecer agora. Deus usou ele para apresentar para Faraó que Deus não estava brincando. Jogou 10 pragas no Egito, e dessas 10 pragas Deus estava presente guardando o seu povo. Interessante, meus queridos, que dentro do que a Bíblia menciona, que na trajetória toda do homem de Deus chamado Moisés, ele não perdeu o foco, ele foi até o fim. E por ele ir até o fim, obedecendo a Deus, seguindo os conceitos que o Senhor tinha chamado, ele libertou mais de 1 milhão de pessoas. Não com a sua força, não com a sua sabedoria, mas simplesmente por aceitar o chamado. Ele virou homem
libertador. Deus usou ele como uma ferramenta poderosíssima. Pois bem, a Bíblia menciona que esse homem morre. Na verdade, ele descansa nos braços do Senhor. Deus manda ele subir ao monte. Ei, você já trabalhou muito para mim, você já fez a minha obra, e por isso tá bom. Agora você não vai chegar na terra prometida, mas eu vou deixar você ver a longa distância, e aí você vai descansar. Vou te recolher. E o que sobrou desse homem, a Bíblia diz que era o seu corpo. Muitas das vezes analisamos nós mesmos e falamos: meu Deus, o nosso corpo é tão pecaminoso, o nosso corpo luta contra nós constantemente, nossa guerra também é física, contra nós mesmos. Como o apóstolo Paulo mesmo diz: quando eu penso fazer o bem, o mal já pratiquei. Mas quando o homem de Deus se dedica e se santifica em grande escala e proporção de intimidade, de tempo, vive o sobrenatural de Deus em toda a sua trajetória, como Moisés viveu, até o corpo dele tem grande poder. Diácono Paulo, isso é uma grande heresia, né? É uma grande heresia. O corpo tem poder, o corpo é carnal. Só que quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, de verdade, segue tudo que o Senhor tem para fazer na vida desses irmãos, através de você, queridos, você é especial. Você é especial. Até depois da morte, Deus não te trata como um lixo. Deus não te trata como qualquer um. Você já ouviu aquela passagem em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21? Que Deus usa, louvado seja o nome do Senhor, que Deus usa um homem que já estava morto, chamado Eliseu, a qual quando o homem morto é jogado por cima dele, ele já com a sua ossada, quando o corpo morto encostou ele, o homem reviveu. Por isso que José não aceitou a sua ossada lá no Egito. Pelo contrário, ele fez as pessoas, os judeus, jurarem que quando ele morresse ia tirar ele dali. Quando ele saísse da escravidão, daquele povo saísse da escravidão, que Deus tinha uma promessa que aquele povo tirasse o corpo dele também, a ossada dele também. É por isso que homens de Deus e outrora eram feiticeiros, conta testemunhos que quando ele servia demônios, legiões, eles iam no sepulcro e tinham que pular sepulcros, porque os próprios demônios falavam: esse aqui é de Deus, esse aqui está guardado. Deus tem zelo de você. E Deus não esquece tudo que eu e você fizemos nessa terra. Deus tem zelo. E quando Deus já tinha recolhido Moisés, e Moisés já estava descansando com Deus, a Bíblia diz que o diabo foi tentar pegar o corpo dele. O diabo foi tentar pegar o corpo dele, queridos. Mas quando ele foi para pegar, Deus mandou Miguel Arcanjo e chegou nele e falou assim: não toca nesse corpo aí. Esse corpo, louvado seja o nome do Senhor, não te pertence. Esse corpo é do meu ungido, é de Deus. Não te pertence. Sai, Satanás. O Senhor te repreenda. Aleluia. Talvez Satanás questionava: mas é só um corpo? Não. Alguns teólogos acreditam piamente que, como o diabo é enganador, sarcástico, terrível, malicioso, ele poderia usar o corpo físico para encarnar nele e fazer aquelas pessoas, os servos de Deus, adorar Moisés, fazer a vontade do corpo de Moisés com o diabo. Mas a Bíblia diz algo muito interessante, que nós somos templos do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo é
na carne, é dentro de nós. E se nós uma vez somos usados por Deus, Deus ele tem zelo por nós, até pelo nosso corpo, santificado, é claro. Interessante que alguns homens de Deus, principalmente o próprio Jesus, a Bíblia vai dizer claramente, louvado seja o nome do Senhor, em João, no capítulo 20, que nem Jesus ficou com o corpo ali, o corpo físico. Quando Maria foi chegar com, se eu não me engano, Isabel, mas com uma mulher, vamos dizer assim, perto do sepulcro, a pedra estava removida e o nosso Senhor Jesus não estava ali no corpo físico. Para que o diabo não apossasse do corpo físico e usasse para a maldade. Deus tem zelo de você. É interessante muito quando a gente serve a Deus, faz a obra do Senhor, dedica o máximo ao Senhor, sacrifica a nossa vida, nos renunciamos muitas das vezes, e as pessoas, depois que a gente morremos, nós olhamos e ficamos com saudade. Será que as pessoas vão ter saudade de você? Será que você é especial para Deus, é usado nas mãos do Senhor vivo? Eu não estou dizendo somente morto, mas vivo. Moisés não ia ter nenhuma significância para Deus depois de morto, se ele vivo não fosse um canal de bênção. Um homem usado realmente, um homem que santificava a sua vida, um homem que largou tudo. Largou toda a sua rotina de outrora para seguir avante. Quem quiser vir após mim, siga-me, tome a sua cruz. Ei, quer me aceitar? Siga-me. Jesus ele faz esse convite sempre para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo ele sabe quem você é. Os demônios sabem quem nós somos. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós temos que bater o nosso peito e falar: Deus, eis-nos aqui para a tua obra, segundo a tua vontade. Nos usa cada ano que passar. Estamos no 2021. Quantas almas você ganhou para o Senhor? Quantas pessoas você evangelizou, pregou, mostrou amor? Quantas pessoas você elas testificam de você como homem de Deus? Quantas vezes o Senhor, esse ano de 2020 passado, Deus te usou? Porque todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que desce nas águas, começa uma missão, começa uma boa obra. Termine a boa obra até o ponto de Deus falar assim: agora eu vou te recolher, meu filho amado. Termine a boa obra até o ponto de Deus falar assim: este para mim, louvado seja o nome do Senhor, este para mim é um varão ungido, ele combateu um bom combate, ele acabou a carreira, guardou a fé, porque o nosso corpo, meus irmãos, ele é eterno. Eu estou dizendo um corpo espiritual. A Bíblia diz assim, ó, que quando Jesus vier nas nuvens, aqueles que estiverem vivos serão transformados em um corpo incorruptível, um corpo de glória. Dedique nisso, medite nisso, viva Deus constantemente na sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, santifica, dedica, não se corrompa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 13, da mesma forma, e tem tantos outros versículos, como 1 Coríntios capítulo 15, louvado seja o nome do Senhor, versículo 52 ao 7, a importância, irmãos, das nossas obras serem realmente plausíveis, não diante dos homens, mas perante Deus. Porque perante os homens nós vamos continuar sendo um pequenininho. Perante os homens nós somos todos iguais, todos têm olhos, nariz, boca, orelha, mas há uma diferença quem tem unção de Deus. Não sei se você já teve essa experiência, louvado seja o nome do Senhor, de alguém falar assim: ei, pessoas ímpias, ei, você tem um brilho diferente.
Você tem Deus no seu coração. Irmãos, isso não se explica. Louvado seja o nome do Senhor. A unção de Deus, ela é prazerosa em nossa vida. Não se explica. Pessoas que chegam ao encontro de você e ficam incomodadas. Pessoas endemoniadas, perturbadas e falam assim: eu preciso desse Deus. Eu preciso dessa presença. Quem tem Deus percebe quem tem Deus. E o inimigo percebe quando nós temos o Espírito Santo. Porque nós andamos por fé e não por vista. E essa fé é no campo espiritual. É por isso que a Bíblia diz que em 1 Reis, que uma mulher bem rica, ela falou para o marido dela: ei, tá passando sempre esse homem aqui, e esse homem, ele tem algo diferente. Esse homem é de Deus. Esse homem tem a presença do Espírito Santo. Já que ele tem a presença do Espírito Santo, vamos hospedar ele na nossa casa. Porque aonde que um servo de Deus pisa a planta dos pés, é abençoado. E essa mulher, além de ser rica, mas era uma das ricas mais espertas da Bíblia, ela queria a bênção de Deus na sua casa. Você tem prazer de receber os irmãos? Santo é o nome do Senhor. Tem? Porque o homem de Deus e mulher de Deus, de verdade, ele é bênção aonde ele for. Tá? Que Deus abençoe a vida de todos, no nome de Jesus.